Em 2014, o Barcelona foi eliminado da Liga dos Campeões, da Copa do Rei e terminou em segundo lugar da La Liga, mas apenas um ano depois, eles conquistaram os 3 títulos de expressão, levando uma histórica tríplice coroa. Para isso, o Barcelona teve que montar um trio de ataque mais mortal da história, com a junção de 3 sul-americanos, Lionel Messi, Luis Suárez e Neymar Júnior, aterrorizaram o futebol europeu. Mas como tudo isso aconteceu, fica comigo que eu vou lhe contar. Bem, começou em 2013, quando Lionel Messi era o principal jogador do Barcelona. Eles acabaram de ganhar a La Liga com 100 pontos, um recorde, com Messi realmente carregando o time, marcando 60 gols na temporada. O segundo artilheiro do Barcelona foi o David Villa, que fez apenas 16 gols, o que significava que a pressão estava como sempre toda em cima do Messi. Apesar desse recorde, o Barcelona foi humilhado na Liga dos Campeões, perdendo por 7-0 sem o Messi para o Bayern de Munique, e também perdeu a Copa do Rei. Assim, o Barcelona sabia que não podia continuar dependendo de um único homem para ganhar as partidas, e decidiu que precisava mudar algo. Felizmente, naquela época, havia um jovem atacante jogando no Brasil que estava chamando atenção no futebol mundial. Com apenas 22 anos, Neymar havia disputado 230 partidas com 203 gols. Ele era a próxima grande estrela brasileira e se encaixava perfeitamente nesse time do Barcelona. Assim, em 3 de junho de 2014, Neymar fez uma transferência de 57 milhões de euros para a Espanha e o Barcelona agora tinha uma segunda peça do quebra-cabeça no lugar. A próxima temporada no Barcelona foi uma transição. David Villa, que foi o segundo artilheiro, deixou o clube para o rival Atlético de Madrid, o que significava que essa transferência de Neymar precisava funcionar ainda mais. Thiago foi pro Bayern de Munique e seguiu os papos de Pep Guardiola. Jogadores grandes como Puyol e Xavi estavam envelhecendo, o que é uma grande razão pela qual essa temporada aconteceu como aconteceu. Na Liga dos Campeões, chegaram às quartas de finais, onde enfrentaram o Atlético de Madrid de Simeone. O primeiro jogo terminou em empate, 1-1, com um gol de Neymar, mas o Barcelona perdeu o segundo gol por 1-0, o que significava que só chegaram às quartas. Na Copa do Rei, a final foi entre Barcelona e Real Madrid, tornando-se um histórico, é o clássico, mas o Real Madrid conseguiu superar os rivais com uma vitória por 2-1. O Neymar terminou sua primeira temporada na Espanha com 15 gols em 41 jogos. Messi mostrou uma queda em sua produção em relação ao ano anterior, marcando só 41 gols. Impressionante que esse cara fazia. Mesmo numa das suas piores temporadas, ele conseguia marcar 41 gols. Mas ambos enfrentaram lesões na segunda metade da temporada. E no geral, foi um ano frustrante para o Barcelona, pois havia algo que estava faltando, que estava a um passo da Terra Prometida, e em apenas uma temporada tudo iria mudar. Em 1º de julho de 2014, o Barcelona nomeou Luis Enrique como seu novo treinador, e ele começou fazendo algumas mudanças significativas no elenco. Ele assinou com um dos goleiros Cláudio Bravo e Ter Stegen. Cesc Fábregas e Alex Sánchez foram vendidos para os clubes da Premier League para liberar alguns recursos que foram usados para assinar com Ivan Rakitic e a peça final do quebra-cabeça, Luis Suárez. Essa transferência de Luis Suárez foi para dizer no mínimo interessante. Ele era sem dúvida o melhor atacante do mundo na época, tendo feito uma temporada histórica com o Liverpool, quase vencendo na Premier League se não fosse o escorregador, e terminou como artilheiro da liga, quebrando recorde de gols. Ele passou 4 temporadas no Liverpool, onde marcou 82 gols em 133 jogos, e o Barcelona conseguiu contratá-lo por 75 milhões de libras, um verdadeiro achado pela qualidade do jogador. Mas eles só conseguiram esse negócio porque Suárez assinou enquanto estava cumprindo uma suspensão de 4 meses do futebol profissional. Ele havia participado da Copa de 2014, onde o Uruguai enfrentou a Itália, e ele decidiu simplesmente morder o defensor italiano Giorgio Chiellini. Isso significou que o Suárez não pôde jogar até 26 de outubro, mas ainda pôde treinar e imediatamente começou a construir uma conexão com seus novos companheiros.
Então, ao começar essa nova temporada, Luiz Henrique estava no comando. Neymar tinha um ano de experiência na Espanha. Messi era o mesmo jogador de classe mundial de antes. E Suárez estava ansioso para que sua estreia chegasse. Simplificando, o Barcelona estava pronto para abrir. Eles abriram a temporada em 24 de agosto com a vitória de 3-0 sobre o Elche. E a equipe continuou a construir esse impulso ao longo do início da temporada. Em 27 de setembro, marcaram 6 gols contra o Granada, com o primeiro hat-trick da temporada de Neymar, 2 gols de Lionel Messi e um do novo reforço, Ivan Rakitic. Em 25 de outubro, o Barcelona jogou seu primeiro clássico da temporada, mas esse jogo não saiu como esperavam. Neymar marcou um gol para dar ao Barcelona uma vantagem inicial, mas Cristiano Ronaldo, Pepe e Karim Benzema marcaram para vencer o jogo por 3-1, dando ao Barcelona sua primeira derrota na campanha da Liga. Apenas 6 dias depois, as coisas pioraram para o Barcelona, ao perder para o Celta de Vigo e agora estava em quarto lugar da tabela, mas apesar desse momento difícil, essa equipe estava apenas se aquecendo, pois Messi, Suárez e Neymar ainda estavam se acostumando a jogar juntos. Em uma vez que tudo se encaixou, o MSN iria entrar em ação e realmente começar a primeira de 3 temporadas históricas jogando junto. Luis Suárez reflete sobre esse tempo e diz que o ponto da virada daquela temporada foi a mudança tática, porque inicialmente Messi estava jogando como falso 9, com Suárez e Neymar nas alas, mas assim que Messi se deslocou para a direita, Neymar à esquerda e Suárez pelo meio, o MSN nasceu. E quando o ano novo chegou, eles entraram em sequência de 11 vitórias consecutivas, até que em 2 de fevereiro sofreram uma derrota para o Málaga. Eles se recuperaram ao enfrentar o Manchester City na primeira fase da eliminação da Liga dos Campeões, vencendo por 3-1 no agregado, colocando nas quartas de finais. Apesar, apenas 4 dias depois, em 22 de março, jogaram o segundo clássico da temporada, vencendo por 2-1, o que colocou o Barcelona 4 pontos à frente da tabela. Em 11 de abril, essa vantagem caiu para apenas 2 pontos, já que empataram contra o Sevilla, mas a essa altura da temporada, o Barcelona ainda estava em todas as competições e tinha a chance de vencer tudo. A esperança começou a crescer na Catalunha, e isso foi ainda mais amplificado com uma vitória no agregado de 5-1 nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o PSG, onde Suárez marcou 2 golaços e Neymar marcou 3 ao longo das 2 partidas. Neymar, como sempre, batendo no PSG. Bateu tanto que nem vou nem dizer. O Barcelona estava apenas melhorando, vencendo por 6-0 contra o KFA no final de abril, com Messi e Suárez marcando 2 gols cada e Neymar 1. Então, apenas no jogo seguinte, o Barcelona venceu por 8-0 com hat-trick de Suárez, 2 gols de Messi e 1 de Neymar, enquanto esse trio de ataque já estava sendo rotulado como o maior trio da Europa. Em 6 de maio, o Barcelona enfrentou o Bayern de Munique e isso é um jogo que entrou para a história, já que Neymar marcou 1 e Messi fez 2 gols, sendo o segundo gol de Messi um dos maiores gols da sua carreira, onde ele deixou Jeremy Boateng no chão antes de cobrir o goleiro. O Barcelona perdeu o segundo jogo por 3-2, com Neymar e Suárez brilhando, mas foi o suficiente para que ainda chegasse à final. Algumas semanas depois, o Barcelona conquistou o primeiro de 3 títulos daquela temporada, ao derrotar o Atlético de Madrid por 1-0, garantindo o título da La Liga. 2 semanas depois, o Barcelona jogou a final da Copa del Rey, onde venceu por 3-1, com Messi marcando outro gol realmente grandioso, driblando desde o meio campo, brincando com os defensores antes de colocar a bola no canto inferior. Agora, com um jogo restante da temporada, essa equipe do Barcelona estava ansiosa para se tornar eterna, e foi exatamente o que fizeram ao vencer a Juventus por 3-1 na final da Liga dos Campeões, graças ao gol de Rakitic, Suárez e o seu sonho está realizado, menino. O terceiro gol de Neymar para fechar a conta. O Barcelona se tornou o primeiro time da Europa a ganhar 2 tríplices coroa, e muito do crédito vai para esse trio de ataque. Suárez marcou 25 gols em 43 jogos. Neymar marcou 39 gols em 51 partidas. E Messi 58 gols em 57 jogos. Totalizado 122 gols na temporada, quebrando o recorde de um trio de atacante. Mas em apenas um ano depois, o MSN conseguiria quebrar esse recorde novamente, entrando na segunda de 3 temporadas históricas junto.